A gente foi formando uma programação e aí os próprios pós-graduandos e pós-graduandos estão assumindo essas atividades. E eu não sei se vocês chegaram a ver, de fato, a programação, mas a programação, ela começou hoje pela manhã já, começou com os minicursos e oficinas. Os minicursos são formações que a gente está fazendo durante 5 dias, 4 turnos, 5 turnos. Oficinas são umas formações menores de 10, 12 horas. E foi muito interessante também esse processo assim, de proposição pelos próprios pós-graduandos e pós-graduandas de minicursos e oficinas. E a gente chegou a uma programação muito interessante, né? Hoje a gente a programação, né, ela conta com minicurso de análise de conteúdo, mineração de texto, análise de dados quantitativas com o SPSS, elaboração de mapas temáticos em ciências sociais, introdução à análise de redes sociais, introdução à linguagem R, introdução ao NVivo. As oficinas, né, elas vão desde desenho de pesquisa, introdução à antropologia visual, introdução à etnografia, a introdução ao Netlytic, que é um software de extração de dados de conversações online, introdução ao método de reconstrução biográfica de caso, metodologias feministas em ciências humanas, movimentos sociais em fontes jornalísticas, inferência causal em pesquisa qualitativa, registros paroquiais para o estudo da história, o software Atlas TI como ferramenta de análise qualitativa de dados, transcrição e análise de entrevistas com software sonal, visualização de dados para resultados de pesquisa. Então, acho que a gente tem que agradecer muito os pós-graduandos e as pós-graduandas que se dispuseram, né, a organizar e a pensar esses minicursos e oficinas e a ministrar durante a escola toda. E, além disso, também a gente teve a parceria, que a gente agradece muito também, das bibliotecárias do projeto de extensão do Super 8, que desse projeto de extensão do Super 8 conta com quatro oficinas aqui na nossa programação. O pesquisador e a sua programação científica, sua produção científica, qualidade, indexação, indicadores de avaliação, como gerenciar referências com Mendeley, como gerenciar referências com Zotero. Então essas são as oficinas com apoio e a parceria das bibliotecárias do projeto de extensão Super 8. Também um outro agradecimento que a gente tem que fazer ao pessoal da revista Contraponto e da revista Aedos, que eles contribuem com a atividade como publicar em revistas científicas. E também, após a escola, a gente vai fazer a organização de um dossiê específico sobre métodos e técnicas na revista Contraponto também. Então, a gente tem que agradecer muito a adesão, né, do pessoal das revistas em fazer essa importante atividade, né, como publicar em revistas científicas. E também a gente fica muito feliz com a contribuição dos professores Hélio, das séries, né, na proposição de uma oficina da ética na pesquisa, comitês de éticas e plataforma Brasil, também é uma outra oficina bem importante. E, além disso, além dos minicursos das oficinas, a gente tem no período da tarde, a partir de amanhã, das 18 às 20 horas, as sessões de diálogo, que são apresentações, né, de trabalho e um espaço de troca e de conversa, né, sobre como as pesquisas estão sendo desenvolvidas e que técnicas e métodos que as pessoas estão utilizando para fazer suas pesquisas. E também, nesse sentido, a gente também tem que valorizar muito a contribuição dos pós-graduandos que vão coordenar essas sessões do diálogo de pesquisa. Né, além da contribuição de todas essas pessoas na formatação da programação e da própria organização, a gente chegou, né, num evento de muita qualidade, de uma programação muito diversificada, né, que mostra o que de fato os nossos programas de pós-graduação desenvolvem e no que as pessoas de fato estão interessadas e envolvidas. E em nome da comissão organizadora também, a gente quer muito agradecer, e daí a gente vai chamar aqui para a mesa a professora Lorena Fleury, da coordenação do programa de pós-graduação em Sociologia, que de pronto, né, ela e o professor Fernando Cotanda também aderiram à nossa proposição da Escola Discente, fizeram todo o apoio institucional e nos ajudaram no dia a dia mesmo da organização do evento. E além disso também tem o apoio institucional do PPG de Políticas Públicas e do PPG de História. E além disso, também
muita satisfação e muita apoio. Agradecer a direção do DFCH, a professora já chamar aqui para a mesa também, na figura da professora Cláudia Vazano, que de pronto também nos ajudou muito, né, com as necessidades do evento e que de fato a gente conseguisse alojar aqui as necessidades do evento no UFCH. E, por favor. E aí, a gente fazer uma rápida mesa de abertura. De pronto, eu passo a palavra aqui para a professora Lorena Fleury, né, para dizer um pouco das suas expectativas, da sua visão sobre a escola de Sente de Metas. Bom, então, boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, então, a Cláudia Vazano, diretora do UFCH, cumprimentar o colega, professor da FMG, Jerônimo Muniz, cumprimentar a Marilisa Almeida, colega de PPGS e colega professora da UFPEL, né? E cumprimentar também nossa doutoranda Brenda Espíndola e a mestranda Riara. E, assim como cumprimento e agradeço a presença de todas e todos aqui, é uma enorme alegria dar início, então, à nossa primeira escola discente de métodos e técnicas de pesquisa, que, como a Brenda falou, já começou efetivamente, né, com os minicursos e oficinas que começaram, que aconteceram ao longo do dia de hoje, e a escola vai durar, então, nas próximas 2 semanas, né. Bom, desde quando começou a ser delineado, esse evento tem sido motivo de uma enorme satisfação mesmo, né, da parte da coordenação do programa de pós-graduação em Sociologia, por algumas razões em especial, né. A primeira delas, porque a gente considera que essa atividade ela constitui uma contribuição muito importante, efetivamente, no sentido de qualificarmos, né, as pesquisas realizadas em nosso programa e propiciar também esse debate consistente sobre estratégias metodológicas. Né? Além das oficinas e minicursos, a programação conta com uma etapa importante de diálogos, relatos de pesquisa, ou seja, a possibilidade de que vocês possam trocar entre vocês por que escolher uma técnica, por que usar uma determinada abordagem e não outra, e a gente acredita que isso é fundamental, junto com a formação dos cursos, para o maior embasamento empírico das dissertações e teses aqui do programa, que certamente resultarão num salto de qualidade das pesquisas aqui realizadas, né? Para que isso aconteça, então, a gente está recebendo colegas pesquisadores da UFMG, né? Mas também da Federal da Bahia, da PUC do Rio Grande do Sul, dos PPGs, né? Aqui de Antropologia Social, História, Ciência Política, Políticas Públicas do UFCH, né? Isso tudo para a gente é muito importante, pois estimula o fortalecimento de rede, promove encontros que certamente serão muito profícuos. Uma segunda razão que torna esse evento muito especial para a gente é o fato de ser uma escola discente, né? Isso, ou seja, por ele ter sido elaborado e está sendo totalmente organizado, né, pelas discentes e pelos discentes do PPGS, contando também com a participação, como também a Brenda já mencionou, de discentes de outros PPGs, né, colegas também de outros PPGs do nosso instituto e da biblioteca. Bom, claro, a gente, enquanto PPG Sociologia, a gente tem tentado dar todo o suporte necessário, né, em termos de apoio logístico, de secretaria, enfim, nas demais etapas que nos cabem, mas a gente sabe que a organização de um evento vai para muito além, né, dessas demandas que a gente pode cumprir. E ver as nossas mestrandas e doutorandas realizarem essa tarefa com maturidade, com responsabilidade, com o comprometimento que tem demonstrado, certamente nos enche de orgulho, assim, é algo que eu fico muito feliz, realmente. Finalmente, eu queria agradecer, então, o apoio imprescindível do IFCH, em especial, né, que tem contribuído nas mais diversas etapas, seja na disponibilização de espaço físico, na divulgação, no apoio logístico, assim como também de outros institutos. Então, para que um evento desse porte aconteça, a gente está contando com a colaboração também, né, e a alocação de salas de outros espaços físicos aqui da URGS, além também do apoio imprescindível da biblioteca, e sem essa colaboração o evento certamente seria inviável, né? Então, a partir do trabalho coletivo de tantas e tão qualificadas pessoas, eu tenho certeza que essas 2 semanas serão muito proveitosas, serão de muito aprendizado, de muitas trocas
e muitos bons encontros, né? Desejo que todas e todos os participantes possam desfrutar das atividades do evento que irão ocorrer. O PPGS está muito feliz de receber todas aqui e continuará feliz de colaborar para que tudo corra bem. Sucesso para vocês. Bom, de pronto, então, eu passo para a professora Cláudia Paz, da direção da FCH. Boa noite a todas e a todos. Com muita satisfação, então, saudando os nossos professores presentes, professor Hélio, professora Maria Elisa, professor Jerônimo Muniz, que veio de Minas Gerais, professora Lorena Fleury, alunos, alunas de todos os nossos programas de pós-graduação. O IFCH, então, se sente extremamente orgulhoso de poder apoiar esse evento, pelas razões já expostas pela professora Lorena, mas que eu ouso aqui repetir. É um evento produzido, promovido, pensado pelo nosso corpo docente. A CAPES e o CNPq, principalmente a CAPES, fazem programas que visam inserir o nosso corpo discente de pós-graduação no meio profissional acadêmico. Porque o docente de pós-graduação, em geral, ele vai se dirigir ou à pesquisa ou à docência no ensino superior. Então, a CAPES criou já um programa que é o estágio docência. E muitas vezes nós, coordenadores e coordenadoras de programas de pós-graduação, não conseguimos dar a esse estágio docência a importância que ele merece e mesmo não conseguimos transformar esse momento de estágio docência em algo que realmente o nosso discente aproveite para aprender, ensinar, e que os outros discentes aproveitem para aprender com iguais. E eu acho que a Escola de Métodos ela vai conseguir fazer isso muito melhor do que nós temos feito até agora, de uma forma mais horizontal, que é como a gente está pleiteando que as relações dentro do IFCH se estabeleçam. A gente... Então, eu como diretora e ouvindo meus pares, ouvindo a comunidade do IFCH, sei que nós temos essa vontade de que essas relações se estabeleçam de forma mais horizontal. A gente tem uma série de críticas aos modos tradicionais, vamos dizer assim, de ensinar, aos modos... ao giz e ao quadro negro. A gente sabe que não estamos mais conseguindo atingir grande parte do nosso público com esse modo tradicional de ensinar, de se comportar em sala de aula. Então, acho que assim, a gente tem muito a aprender com os nossos alunos. E nesse sentido, eu fico extremamente satisfeita de estar aqui podendo prestigiar esse corpo docente que se propôs a criar essa escola. Quero que ela tenha vida longa. E o segundo motivo, que também me deixa bastante satisfeita, é ver que há uma articulação entre os nossos programas de pós-graduação, que em geral ficam muito separados. E eu tenho procurado fazer com que também os nossos professores entrem mais em contato uns com os outros, se conheçam mais. É curiosíssimo que eu estou há 30 anos no IFCH e só depois de virar diretora é que eu consegui conhecer alguns dos meus colegas, que sei eu, da ciência política ou da sociologia, que
até agora eu não conhecia. Eu acho que essa sala permite que se fale sem microfone, a não ser que seja para a filmagem, então isso está tudo bem. Então, assim, eu acho que essa escola também os alunos conseguem ser protagonistas de algo que a gente também tem dificuldade de fazer, que é essa aproximação. Acho que a idade ajuda muito. Os jovens têm muito mais facilidade de fazer esses contatos e essas conversas e essas aproximações sem constrangimentos. E acho que circular, então, por esses campos científicos comuns das humanidades e das ciências sociais vai fazer muito bem para todo mundo. Não só para os nossos discentes, mas para o nosso corpo docente e principalmente para os discentes da graduação, que tem muito a aproveitar em relação a essa iniciativa. Então, quero desejar sucesso, vida longa à escola e tudo que o IFCH puder fazer para que essa iniciativa frutifique e continue existindo, e inclusive com a criação de outras escolas com outros tipos de conteúdos, nós faremos. E vou deixar vocês, então, professor Jerônimo, que eu sei que tem uma experiência semelhante, né? E eu acho que vai contribuir muito com a gente com essa abertura. Muito obrigada. Bom, então agora a gente dá início à mesa de abertura, que a gente conta, né, com a presença da professora Marilise de Almeida e o professor Jerônimo, que eu já chamo aqui para a mesa. E a ideia dessa mesa, o tema dela, né, é fazer pesquisa nas ciências humanas. E a gente, quando a gente pensou essa mesa, a gente pensou no sentido de tratar, né, como a gente produz o nosso conhecimento, como a gente produz teoria na nossa área, nessa área que não é só as ciências humanas, é as ciências sociais e as ciências humanas. E quais, né, discutindo, né, quais os imperativos, as implicações para a prática de pesquisa, como essas duas coisas se ligam, o que é produzir conhecimento e teoria, mas quais são as implicações, né, e os imperativos para a prática mesmo, a nossa prática de pesquisa diária, nos nossos grupos de pesquisa, mesmo na nossa ação solitária, quais as implicações, né, para a formação das nossas disciplinas de metodologia, de seminários de TCC, dissertação e tese. E esse debate, né, de como fazer a pesquisa, como a gente vai fazendo essas costuras, né, de fazer pesquisa e pensar questões mais amplas, de produzir teoria, né, e como esses processos caracterizam e demarcam, né, o que são as ciências humanas em todos os seus campos disciplinares. E nesse sentido, né, eu trago aqui duas questões assim, que são muito minhas, eu não falo em nome da comissão organizadora, mas eu fiquei imaginando duas questões assim, que a gente pudesse dialogar. A primeira, né, será que na nossa formação, desde a graduação, a gente não valoriza demais as leituras das teorias e desequilibramos a prática da pesquisa empírica? E nesse sentido, né, as metodologias não estariam sendo pouco valorizadas ou não valorizadas como deveriam ser? E, né, até que ponto essas questões de métodos e técnicas são condições né, necessárias para uma ciência de qualidade, né? Isso seria uma primeira questão. E a outra, será que ainda a gente não martela demais, digamos assim, a oposição entre técnicas quantitativas e qualitativas, na forma como são ensinadas, na forma como são apresentadas no formato dos nossos currículos, e como consequência também disso a gente não acaba reproduzindo
uma ideia de que a busca de causas ou o estudo dos sentidos da ação está mais associada a uma outra técnica, né? Então, essas questões assim que me movem também, fazendo também estágio docente esse semestre em disciplinas de metodologia, tudo isso assim, né, essas duas questões ficaram muito evidentes a partir dessa prática de estágio docente. E para contribuir, né, com essas reflexões, então, a gente convidou, então, com imenso prazer, o professor Jerônimo Muniz, que ele é sociólogo, demógrafo, economista, e ele é atual diretor do Centro de Pesquisas Quantitativas em Ciências Sociais, CPEX, e coordenador do Programa de Treinamento Intensivo em Metodologia Quantitativa da UFMG. E também, a gente convidou a professora Marilis Lemos de Almeida, atualmente é professora da Faculdade de Direito da UFPEL, depois de anos aqui no nosso programa de graduação em Sociologia, doutora, né, em Política e Ciência e Tecnologia pela Unicamp e mestre em Sociologia aqui pela UFRGS. Então, de pronto, né, eu já passo a palavra para o professor Jerônimo para fazer suas considerações e também já avisando que a mesa de encerramento, então, ela acontece no dia 27 de julho, às 14 horas, e tem o tema Criatividade Metodológica para Desenho de Pesquisas Relevantes e Originais, uma brincadeira aí com o nome, mas a ideia é essa mesmo. Então a gente convidou o professor Marcelo Curret, a professora Camila Pena e também veio da Bahia o professor Leonardo Nascimento, que é para fazer esse debate também na mesa de encerramento. Mas então já passo de pronto aqui ao professor Jerônimo Muniz. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu estou tentado, né, pelas suas colocações, a fazer uma fala mais aberta e menos sistematizada do que eu antecipei, né? Mas eu não vou fazer isso. Porque eu preparei um texto, é a primeira vez que eu faço isso, na verdade, que eu sistematizo meus pensamentos, em vez de usar slides espontâneos e estruturados mais ou menos, né, para permitir uma fala mais informal. Dessa vez eu escrevi, tá? Eu fico feliz que as coisas que você quer ouvir, de certa forma, vão ao encontro das coisas que eu escrevi, né? Então isso é um bom sinal. Então eu vou fazer esse processo, né, de leitura, vou tentar ser o menos chato possível, porque eu sei que quando você lê, às vezes perde um pouco o pathos, né, associado à literação e tal. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais enfática, talvez. Então, assim, quando uma das razões pela qual eu vou fazer essa fala mais aberta é justamente porque essa é uma das coisas que eu vou criticar no meu texto, tá? E porque, assim, o convite foi para falar sobre ciência, né, sobre fazer pesquisa em ciências humanas, né? Então, como isso é uma pergunta super aberta, né, ela dá margem para 1000 possibilidades, né, diferentes opiniões sobre o assunto. E uma das críticas que eu vou fazer no meu texto é justamente essa, tá? Que a gente deveria fazer perguntas mais fechadas e mais específicas possíveis, em vez de fazer perguntas muito abertas, tá? Então vamos lá. Então vou começar, né, agradecendo o convite, né, e cumprimento calorosamente, tá, a todos os presentes. As ciências sociais podem ser causais? Podem e devem. Para sistematizar essa posição, eu dividi meus argumentos em 3 partes. Tá? Primeiro, eu vou argumentar que algumas das perguntas feitas pelos cânones das ciências sociais são úteis por orientar nossa conduta em relação ao mundo e por nos permitir um entendimento geral de processos sociais e macroestruturais amplos. Tais perguntas têm o potencial de nos libertar ao permitir frutíferas, né, ainda que por vezes inconclusivas, reflexões. Em segundo lugar, eu ponderarei que, apesar da utilidade formativa das inquisições apresentadas, as respostas dadas às perguntas propostas permitem, no máximo, uma apropriação intelectual de teorias gerais potencialmente incoerentes, tendendo a reforçar a imprecisa lógica do senso comum que dá sentido ao mundo, mas que não nos ajuda a compreendê-lo na sua especificidade. Em terceiro lugar, defenderei que, pelo fato de a contribuição científica nas ciências sociais ser marginal e paulatinamente construída, em comparação às ciências ditas duras,
ela poderia ou deveria orientar-se com maior frequência por perguntas de cunho causal, utilizando metodologias que permitam isolar o efeito do seu mecanismo motivador, evitando assim que a complexidade social nos paralise ou nos torne não consensuais tautológicos. Marx, Weber, Durkheim e perguntas gerais. Eu escolhi esses autores porque eu acho que a maioria das pessoas que fizeram ciências sociais ou ciências afins, né, ciência política, comunicação, assim, pela quantidade de cursos nos quais a gente dá aula de introdução à sociologia, provavelmente a maioria das pessoas mobilizam Weber, Durkheim e Marx em alguma medida, né, para falar de ciências sociais e para usar isso como referencial paradigmático de sociologia, né? Então eu vou mobilizar esses autores para construir meu argumento. Tá? Diante das revoluções industrial e francesa e das várias mudanças sociais e intelectuais ocasionadas pelas mesmas, é possível dizer que Marx propôs a seguinte pergunta: o que caracteriza, fundamenta e motiva o capitalismo? Weber: como os indivíduos orientam suas ações e atribuem sentido às suas vidas? Durkheim: quais seriam as consequências da Revolução Industrial sobre a organização, a coesão e o comportamento social? Essas perguntas originaram obras de referência e tornaram-se leituras obrigatórias em praticamente todos os cursos de ciências humanas. Através delas, aprendemos sobre o que condiciona mudanças históricas e econômicas, o que motiva ações individuais e o que mantém a integração social. Entretanto, nas últimas 16 vezes que eu lecionei cursos de introdução à sociologia, sempre tive benéficas intervenções e ressalvas referentes às conclusões obtidas por estes autores. No caso de Marx, enfatizo que o capitalismo não acabou, né? Pelo contrário, adaptou-se e se tornou mais forte. No de Weber, as críticas recaem sobre o fato de não haver qualquer resquício de clareza determinística em suas teorias, já que ele se opõe a leis gerais e às explicações monocausais das ciências sociais. No caso de Durkheim, a afirmação de que o todo maior do que as partes representa uma conclusão muito geral e pouco convincente sobre os condicionantes do comportamento social, já que o todo pode ser qualquer aglomerado, instituição ou concentração de pessoas que atuaria de modo externo coercitivo. Mais pertinentes ao tópico desta mesa e mais ilustrativas do ponto ao qual quero chegar, talvez sejam as perguntas feitas por Weber em 1917, ao proferir uma aula na Universidade de Munique. Ele questiona: qual o valor da ciência? Qual a contribuição da ciência para a nossa vida prática e pessoal? A partir desta indagação, Weber descreveu um ofício acadêmico caracterizado por atividades de pesquisa, docência, tarefas administrativas, enorme diligência e dedicação. Como a pergunta evoca definições subjetivas, né, tanto de valor quanto de ciência, diferentes indivíduos, em seu íntimo, podem ter suas próprias respostas sobre o que fundamenta a prática científica. A subjetividade weberiana, entretanto, contribuiu para a controvérsia de sua aula, que ainda é tida por alguns como obscura quanto ao seu real significado. Apesar disso, nos encontramos nas palavras de Weber quando percebemos que, de fato, para muitos de nós, o que motiva nossas pesquisas são afinidades metodológicas, curiosidades circunstanciais, interesses individuais, conveniências tutoriais e precedentes históricos inerciais, né, que, com o passar do tempo, conferem às nossas pesquisas, racionalizadas e sistematizadas, o seu valor subjetivo. Eventualmente, essas motivações transformam-se em vocação. Não coincidentemente, a ciência como vocação foi o título dado à aula de Weber 2 anos mais tarde, ao ser publicado. Conjuntamente, as indagações feitas por Marx, Weber e Durkheim têm função educacional primordial. Ao contribuírem com ideias sobre como o mundo econômico e social funciona, eles contribuíram para o crescimento dos indivíduos não apenas como seres humanos, mas como seres sociais, integrados à sociedade, cientes do seu papel coletivo. Ao debatermos suas ideias, treinamos nossos pensamentos e nos conscientizamos dos nossos papéis em uma estrutura que perpassa a nossa individualidade. O escopo teórico legado às discussões dos livros e artigos derivados do Capital, Economia e Sociedade
e da divisão social do trabalho fazem justiça ao seu mérito e importância. O entendimento geral sobre o mundo e a organização da nossa conduta em relação a ele também decorre, em parte, da exposição a estas obras. Através delas, pensamos com cuidado e nos conscientizamos do que está em nós mesmos. Este seria o primeiro grau de autonomia. Além disso, uma vez que entendemos, através da educação, de teorias gerais, o funcionamento das coisas, também damos um passo na direção de entendermos as suas razões. Nós nos libertamos através do entendimento. Não há outra forma de liberação. Parte 2. Difíceis perguntas gerais não fornecem respostas específicas fáceis. O problema das pesquisas em ciências sociais não está na carência de boas teorias, mas sim no excesso delas, já que situações similares podem ter teorias explicativas distintas. E aí o meu exemplo seria o próprio antagonismo entre Durkheim e Weber, né? Um é fato social, atração social, o indivíduo, outro é o todo. Então essas duas coisas como eles são antagônicas, isso mais confunde do que ajuda a entender o processo. Ter uma teoria para explicar uma coisa é útil, mas ter várias teorias para explicar a mesma coisa dá margem à incoerência e a uma dificuldade evidente de acúmulo científico. Tal problema seria evitado se, por um lado, dados apropriados fossem utilizados para avaliar teorias científicas e se, por outro, a orientação cultural e institucional das ciências sociais fosse voltada para a resolução de problemas práticos, ao invés de para o avanço de teorias. Precisamos de mais problemas resolvidos do que de artigos publicados. As ideias dos clássicos, por exemplo, não explicam a ocorrência de eventos no sentido de nos ajudar a entender de maneira rigorosa os processos causais que conectam dois eventos e elucidam seu relacionamento. Marx nos sugere que, por causa da base material do conflito entre as classes, a sociedade vivenciaria mudanças históricas. Weber argumenta que, por causa da ética protestante, o capitalismo teria o seu berço no Ocidente. E Durkheim pontua que o grau de coesão do indivíduo com a sociedade explicaria por que alguém tiraria a própria vida. Essas conclusões, entretanto, não são estritamente causais. E, segundo o sociólogo e ex-professor da Columbia University, Duncan Watts, nem fogem às três falácias explicativas do senso comum. A primeira falácia é de que somos capazes de explicar o comportamento humano a partir de motivações e crenças individuais. A segunda é de que é um modelo coletivo de comportamento. O povo, o mercado, os trabalhadores, o eleitorado, a sociedade. E a terceira é de que a história pode ser capaz de explicar alguma coisa sobre o futuro. Em suas palavras, o Duncan Watts, como resultado, o que parece ser explicações causais são, na verdade, apenas histórias. Descrições do que aconteceu que nos dizem muito pouco, se é que alguma coisa, sobre os mecanismos em funcionamento. Essas histórias, entretanto, nos são apresentadas como se fossem explicações causais, capazes de fazerem previsões impossíveis. As ideias dos clássicos sociológicos, portanto, não provêm explicações científicas específicas e nem evitam que o conhecimento fornecido por elas se funda a opiniões prováveis, intuitivamente mescladas com a polivalente lógica do senso comum. O que quero dizer com isso é que generalizações universais não causais não são suficientes para prover uma explicação sobre mecanismos específicos. A rigor, falar sobre causalidade não implica apenas em identificar o mecanismo através do qual X causa o Y, mas exige também correlação. Tá? Então é preciso saber se e o quanto o fenômeno se altera quando o outro varia. Além disso, para se confirmar a hipótese de que X causa Y, é preciso demonstrar que há consistência na associação de X com Y, o que implica na necessidade de replicação para a verificação de robustez. Em segundo lugar, tem que ter ordenamento ou plausibilidade temporal. Só se pode falar em causa quando há clareza que uma coisa antecede outra. E terceiro, é preciso haver garantias de que todos os outros potenciais fatores que também poderiam causar o fenômeno em questão
mantêm-se estáticos ou estáveis. Isso implica em demonstrar que a associação entre x e y não é atribuível a explicações alternativas. Como poderíamos então, né, diante do que eu expus até agora, como poderíamos então aprender sobre relações e testar hipóteses e argumentos causais diante da complexidade das ciências sociais, a fim de torná-la uma ciência cumulativa e capaz de explicar fenômenos de interesse? Em primeiro lugar, precisamos elaborar perguntas diretas e fáceis. Limitar o escopo das perguntas e voltá-las para a resolução de problemas não só nos ajudaria a avançar no entendimento do mundo social, lidando assim com a questão da supracitada incoerência teórica, mas também ajudaria as ciências sociais a serem mais úteis e visíveis, aumentando assim seu prestígio. A boa pesquisa, seja ela em qual área for, não começa com a resposta por ela oferecida, mas sim pela qualidade da pergunta feita, só se tornando útil se motivada por inquirições claras. É crucial, portanto, que saibamos definir com lucidez e objetividade as nossas indagações. É preciso que as perguntas feitas sejam independentes e anteriores às respostas oferecidas, para evitar o reforço do senso comum, de ideologias, de opiniões que nada se assemelham a fatos sociais tratados como coisas, se pudermos dizer assim. Em segundo lugar, é importante nos conscientizarmos de que a complexidade do mundo social, que com frequência confunde conclusões por conter aspectos influentes não observáveis ou dificilmente mensuráveis, como poder, autoestima, coesão, vergonha, preconceito, capital social, valores, contexto, né? Pode ser controlada, né? Essas coisas não mensuráveis ou dificilmente mensuráveis, podem ser controladas através de experimentos criativos, randomização e sorte. Vejamos alguns exemplos, né, de perguntas e metodologias específicas de cunho causal que ainda são praticamente inexistentes nas ciências humanas brasileiras. Ponto 3. Em busca de causas. Experimentos causais criativos, por exemplo, são ilustrados por Bertrand e Moulay-Tanan e por Blumaert et al., né, para medir a discriminação racial dos Estados Unidos e étnica da Holanda, por Ferry Fischbacher e Ferry Gintz para investigar por que as pessoas tendem a cooperar umas com as outras, por Hein Miller et al. Para investigar que atributo sociodemográfico é mais determinante para garantir a cidadania suíça, por Ives Rubens Sacerdote para investigar o efeito de se receber uma grande quantidade de dinheiro de forma aleatória sobre os rendimentos oriundos do trabalho, sobre o consumo e sobre a poupança, por Oreopoulos para responder em que medida o bairro no qual alguém cresce pode impactar seu destino econômico no longo prazo, por Angrist, que mensurou as consequências sobre o rendimento daqueles que participaram do serviço militar durante a era do Vietnã, por Correll Bernard Paik para investigar se mães são vistas como menos competentes ou comprometidas que mulheres sem filhos, e por Angrist e Lavie, que se perguntaram que medida o tamanho da turma afeta o desempenho escolar dos estudantes. Além de resultados surpreendentes, eu não vou falar os resultados de cada um deles, só para citar e ilustrar, né, como é que esse processo é feito. Perguntas de cunho causal são feitas nas ciências sociais. Além disso, teria a satisfação em falar os resultados de cada um delas pós meus 20 minutos. Além de resultados surpreendentes, esses estudos têm em comum o rigor e a preocupação com uma argumentação que seja de fato causal. Isso significa que todos eles, ao perguntarem o porquê do fenômeno estudado, esforçaram-se para isolar o efeito causal de interesse ao comparar grupos que fossem o mais parecido possível em seus atributos observáveis e não observáveis, através de processos de randomização do tratamento, tal como Ronald Fisher, né, sugeriu há muito tempo atrás, em 1935. Para isso, fizeram uso de experimentos laboratoriais, experimentos com vinhetas, experimentos naturais, grafos acíclicos dirigidos, variáveis instrumentais e estudos observacionais com variáveis pareadas, termos ainda exóticos para muitos cientistas sociais. Também tenho satisfação de falar disso depois. Na versão estendida, eu pretendo elaborar o que essas coisas são, para não só jogadas assim no meio do texto. A principal vantagem de perguntas e desenhos causais
é que estes são capazes de minimizar a complexidade social do mundo, na qual tudo está interligado e é mutuamente determinado, simplificando e permitindo um acúmulo gradual de conhecimento. Sem tal simplificação, sempre haverá variáveis demais atuando ao mesmo tempo, comprometendo o nosso entendimento de processos e dinâmicas sociais específicas. Perguntas causais são úteis e representam um prolífico campo de estudo por simplificarem nosso entendimento do mundo, ao motivarem explicações objetivas sobre como determinado fenômeno funciona. Afinal, como nos lembra Marília Ramos, professora dessa pós-graduação, teorias sobre mecanismos de ação só se tornam verdadeiras se forem averiguadas quanto à sua empiria e regularidade, para confirmarem se dois fenômenos se relacionam ou não. Abre aspas. O processo termina quando os achados empíricos reforçam ou mudam o conhecimento sobre a relação original. Fecha aspas. O uso de experimentos em economia, ciência política e sociologia, por exemplo, é cada vez maior, tal como constatado por Jackson Cox em um levantamento feito a partir dos dois principais periódicos das respectivas áreas nos Estados Unidos entre 1990 e 2010. De uma amostra de 5.874 artigos, 3% lidavam com pesquisa experimental no começo do período e 8,5% no final. Na economia, cerca de 18% dos artigos utilizavam a metodologia experimental em 2010, e a tendência de crescimento da ciência política foi a mesma. Na sociologia, entretanto, não houve qualquer tendência de crescimento ao longo do período considerado. Por que não fazemos, no contexto das ciências sociais brasileiras, perguntas estritamente causais com maior frequência? Penso que é porque, além das restrições temporais e financeiras que caracterizam as pós-graduações brasileiras, há uma restrição de habilidades. Os egressos das ciências humanas, em geral, recebem pouco ou nenhum treinamento em técnicas de análise compatíveis com argumentos causais. Há pouquíssima familiaridade com métodos quantitativos e uma aversão enorme à estatística. Dos 9.118 artigos publicados no Brasil entre 1957 e 2000, só 6% eram quantitativos. Das 411 teses produzidas entre 1990 e 1997 no Brasil, apenas 3% utilizavam métodos quantitativos. 7 em cada 10 artigos publicados entre 97 e 2012 nas principais revistas de ciências sociais brasileiras não utilizavam nenhum número. 7 em 10. Quem dirá um tratamento numérico avançado. Nos Estados Unidos, essa proporção é de 3 em cada 10. Tá? Por isso afirmei, em entrevista recente, que a maioria das pesquisas publicadas nos periódicos de ciências sociais do Brasil se caracteriza pela ausência de números. Há quem defenda que as ciências sociais brasileiras priorizam a teoria ao invés da empiria, o relativismo e a intuição ao invés do rigor e da sistematização, a erudição ao invés da prática. Como a escolha de metodologias empregadas em teses, dissertações e artigos é parcialmente uma decorrência das oportunidades de treinamento recebido ao longo da formação universitária, é fundamental que mais pessoas sejam treinadas em métodos quantitativos para que a atividade científica seja revigorada, já que, segundo o próprio Weber, parece ser este mesmo um dos seus fins e propósitos, a renovação. Reconheço que seria irreal exigir que ciências observacionais, como a sociologia, voltem abrupta e plenamente os seus olhos para argumentos causais. Sei que nem tudo que pode ser contado conta e que nem tudo que conta pode ser contado. Mas respiro aliviado quando vejo a proliferação de cursos de treinamento intensivo em metodologias qualitativas e quantitativas que têm ocorrido no Brasil e perto dele. O MQ da UFMG, por exemplo, o mais antigo programa de treinamento em métodos do Brasil, está completando 20 anos. O IPSA da USP já tem 8. A Escola de Inverno do IESP, na UERJ, 6. A Escola de Invierno da Universidade Católica do Uruguai, 5. E agora inicia-se a Escola Discente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paulatinamente,
Vamos qualificando pessoas para produzirem pesquisas metodologicamente superiores e menos permeadas por opiniões e ideologias formadas meramente a partir de posicionamentos políticos. Já passou a hora das ciências sociais brasileiras abraçarem técnicas de pesquisa causal, não apenas pela sua relevância, mas também pelo seu rigor e para a sua renovação. Faço assim votos para que a escola discente de métodos e técnicas de pesquisa tenha vida longa e próspera e que possa contribuir não só para a elaboração de boas respostas, mas, sobretudo, de boas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Jerônimo. Então já passo aqui para a professora Marisa, ela também bombariza, né? Também se envolve, mas vai dar tudo certo, né? Tá tudo certo, vamos lá. Força, voz. Bom, boa noite. Não tenho palavras para agradecer esse convite para estar aqui. Acho que essa é a primeira vez que eu estou falando aqui com vocês depois de ter sido transferida, de ter minha transferência para a UFPEL, né? Então eu pensei que isso não ia significar nada, mas rapidamente ao chegar aqui eu me senti bastante emocionada, isso é uma bobagem, porque não tem um mês que eu saí daqui. Inclusive porque eu continuo no pós, mas enfim, né? Vai entender, né, o que se passa. Bom, então, essa declaração afetiva que é melhor que ela venha no início, né, do que no meio e na teopédia, né. Queria dizer que estar na abertura, né, dessa primeira escola discente de métodos e técnicas de pesquisa me deixa muito feliz, assim, porque é uma iniciativa belíssima e eu compartilho integralmente, né, com o Jerônimo, esse diagnóstico da necessidade de termos um investimento, né, emocional, financeiro, formativo na metodologia. Tá? A ciência social brasileira carece ainda muito, né, da sociologia, certamente, talvez seja de onde eu posso falar melhor, né, carece de um aprofundamento dessas discussões metodológicas, né? Então, realmente, que seja a primeira de muitas que virão na sequência. Tá? Bom, cumprimentar o professor Jerônimo, né? Embora estivéssemos compartilhando até há pouco, né? Eu quero fazer isso, né? Expressando o agradecimento pela sua vinda aqui, prestigiar esse evento, que eu acho que é muito significativo, né? Você diz bem, né, quando relata como são pequenas, ainda poucas, importantes, mas poucas as iniciativas, né, de eventos e atividades sobre metodologia, né? E o Marcelo, como coordenador do MQ, certamente está nesse papel pioneiro de difundir, né? O MQ, aliás, que eu já falei para ele, eu fui aluna e que eu tive lá uma experiência excelente de aprendizado e sou sempre uma propagandista, né? Sempre estou falando do MQ e que quem tem oportunidade de fazer, faça. Né? É muito, muito interessante, né? Também queria fazer um agradecimento especial à comissão organizadora desse evento, né? Uma comissão que dedicou o seu tempo em meio a final de semestre e confecção de dissertação, de tese, não é nada fácil, e que fez um trabalho incrível, né, com uma programação maravilhosa. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de participar, infelizmente não poderei, porque tenho que retornar, né, mas eu achei assim, impressionante, né? Então, eu agradeço a banda Espíndola e a Yara Passos, né, e faço isso também estendendo esse cumprimento para todos os membros da organização. Né. As gurias foram incansáveis, né, e estão realizando um evento incrível.
uma quantidade enorme de oficinas, né? Eu acho que tem cerca de 25, assim, eu olhei um pouco, 25 atividades. Gente, isso é impressionante, né? Com uma diversidade e uma abertura muito legal, né? Com as metodologias quantitativas, qualitativas, de apoio à publicação. Eu achei realmente incrível, né? Parabéns para vocês e obrigada por proporcionarem isso para nós, tá? Bom, então, tentando enfrentar esse tema, né? O tema da mesa, intitulado Fazer Pesquisas em Ciências Humanas, ele é tão instigante, mas ao mesmo tempo tão grandioso, né? Em desejo, em potência e importância, que eu me senti muito na dúvida, assim, né? Como eu poderia contribuir e se eu poderia, de alguma forma, contribuir, né? E não cheguei a nenhuma conclusão, né? Nem título, na verdade, né? Mas isso me levou a pensar na minha experiência como professora aqui no PPG, como professora na graduação, conversando, né, e tendo momentos de troca com mestranos, com doutorandos, né? E eu fiquei pensando também como esse movimento de se envolver no pós-graduação, e aqui eu acho que até a minha fala talvez esteja bastante direcionada assim, para a pós-graduação, porque eu acho que ela me alimenta muito, né? Como investir na pesquisa em meio a um turbilhão de demandas, de formação de currículo, avaliações, bancas. É muito fácil se perder nesse processo, né? É muito fácil ser de alguma forma engolfado por uma dinâmica que nos afasta daquilo que é o princípio da pesquisa, que é aquela inquietude diante de um problema social que nos instiga e que a gente tenta dar conta, né? Converter isso num problema sociológico, né? Para tentar, assim, lançar uma outra e melhor explicação sobre alguma coisa, né? Que nos faça, que nos deixe mais satisfeitos, né, com esse resultado, né? E também, nesse se perder, muitas vezes o percurso metodológico ele fica tão assodado, né, com essas dinâmicas de tempos, prazos e, enfim, uma série de demandas que se colocam, né, que também, por vezes, a gente se perde, né, e esse movimento de reflexão que a construção da pesquisa implica, de um pensamento crítico, de um olhar atento, né, de um olhar paciente e de um olhar rigoroso e sistemático, né, tudo isso que está envolvido, né, ele muitas vezes se esvai e com ele muitas vezes também se perde a paixão pela pesquisa, né, o desejo da pesquisa. Então, movida um pouco por essas questões, eu fiz algumas digressões assim, bastante livres, né, já vou dizer, sobre a relação das pesquisadoras e pesquisadores com o processo de pesquisa, né, entendendo isso como um ato ao mesmo tempo individual, mas também coletivo, né, compartilhado com os colegas, com a própria comunidade científica, né? Como um pensamento, uma ação, mais que um pensamento, uma ação comprometida com o nosso desejo de saber, com as nossas inquietações, com os nossos entendimentos, né, acerca do mundo, e também, por outro lado, com um pensamento sistemático, né? Produzir um pensamento sistemático, um pensamento coeso, um pensamento rigoroso, né? Que passa por uma organização lógica, né, dos nossos atos de pesquisa. Então, eu pensei o processo, essa relação com a pesquisa, movida por, digamos, 4 dimensões que eu acho que as constituem, né? Mas foi assim que a coisa veio para mim, né? Então, eu vou devolver dessa forma para vocês, porque eu acho que é uma devolução
porque eu vejo muito isso como resultado da minha interação com os mestrandos e doutorandos. Né? Então, esse primeiro movimento, né, que eu percebo na pesquisa, eu chamei assim, né, internamente, agora não é internamente, né, porque eu vou falar, que é pesquisar como delicadeza e amorosidade, né, que pode parecer meio distante, né, inicialmente, do nosso tema. Né? E aí eu vou começar com uma citaçãozinha pequenininha, prometo, que é: a velocidade normal da vida contemporânea não nos permite parar para ver o que atropelamos. Torna as coisas passageiras, irrelevantes e supérfluas. Corremos na intenção de não perder nada e perdemos o essencial, o desfrute do próprio caminho. A vida, no entanto, não é exatamente isso. A travessia é uma citação da Maria Rita Kell sobre a delicadeza, e que, obviamente, eu faço uma analogia, né, com a vida dos pesquisadores e talvez dos pós-graduandos, muito particularmente. Né? E com isso eu penso o projeto de pesquisa, né, esse movimento, desde um projeto de pesquisa inicial até a tese final, como uma travessia que nós fazemos. E refazemos, na verdade, ao longo da vida, cada vez que nos colocamos diante de um projeto de pesquisa. Né? E nessa travessia nós vamos nos deslocando com maior ou menor desapego dos nossos lugares de partida, né? De nossas perspectivas iniciais, de nossas certezas primeiras. Nesse processo irreversível e acho que estimulante de reconversão epistemológica do olhar, né? Puxando aí um Bourdieu, os objetos de investigação das pesquisas vão se constituindo mais ou menos claramente, tanto quanto somos reconstituídos como pessoas, colegas e pesquisadores. Né? É um movimento que nos afeta o tempo inteiro, pesquisar, entrar em campo, formular problemas. Né? A gente nunca volta da mesma forma de uma experiência de campo e de pesquisa. Né? Isso tudo pode ser muito acelerado, porque o ritmo da vida e da vida acadêmica, né, com seus prazos e urgências e competitividade, nos impele ir sempre adiante, sempre cada vez mais rapidamente. E aí, retomando, não, esse alerta, essa fala alerta da Maria Rita Kell, é preciso estar atento para perceber se essa velocidade nos permite parar para ver o que atropelamos. Tá? E acho que o nosso processo é muito isso. Mas isso requer tempo, delicadeza e amorosidade, para não perder o essencial, que é desfrutar a própria travessia, ou, né, desfrutar o processo de pesquisa. Requer tempo, pois para pesquisadores nada deveria ser tomado como irrelevante, como supérfluo. Ao contrário, tudo nos interessa, mas é preciso tempo para fixar o olhar com vagar, para inserir os fatos em sistemas de relações. É preciso tempo para desenvolver um olhar atento para evitar armadilhas do pensamento falacioso. Sempre gosto de lembrar das lições de Bachelard, todos vocês sabem disso. E aqui eu retomo uma delas. Né? O real nunca é o que se poderia achar ou crer, né? Mas é sempre o que se deveria ter pensado. Isso requer também delicadeza para olhar para uma direção diferente da usual, para perceber algo onde aparentemente nada acontece, para formular questões quando todas as respostas já parecem ter sido antecipadas. E é necessária amorosidade consigo mesma, com cada um de nós, para com as nossas limitações e também as nossas possibilidades, para com o campo e as suas dificuldades, que são muitas, né, que colocam muitos desafios, para com os nossos interlocutores, pois há que se ter e manter o encantamento pelo próprio tema. Sempre defendi o encantamento pelo tema de pesquisa, porque eu acho que não há outro caminho. E com esse saber, transformar as temas de relações de poder engendradas pelo próprio saber. E assim avançamos, aprendemos e nos desafiamos a ser outro e um ao mesmo tempo.
Um segundo princípio, tá, que me veio pensando nessas experiências é pesquisar com solidariedade e colaboração. E aí eu peguei um provérbio que sabe-se lá de quem é, né? Todos dizem que é da Clarice Lispector ou do Luiz dos campeões. Mas simplesmente diz, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado chega mais longe. Tá? Com esse provérbio retoma aqui a analogia do processo de pesquisa com uma travessia ou com uma caminhada, né? A qual, assim como na vida, se faz melhor e mais sólida quando construída coletivamente. Considero que uma das relevantes contribuições dos debates epistemológicos levados adiante pela nova filosofia da ciência, pela história da ciência e pela sociologia do conhecimento é justamente acerca das condições de produção e de validação do conhecimento. Contra a representação dominante de um cientista isolado no seu gabinete e de uma ciência guiada pela ideia do inevitável e necessário, nós nos defrontamos com uma ciência histórica. Uma ciência que é fruto da nossa condição humana e das nossas construções humanas, feita por mulheres e por homens, cujos pertencimentos de origem e interesses estão presentes nas questões de pesquisa formuladas e consideradas socialmente relevantes ou não. Uma ciência cuja racionalidade não é abstrata, ao contrário, trata-se de uma racionalidade que é constituída por um conjunto de práticas concretas, empreendidas pelo no interior da comunidade científica. E essa é uma comunidade científica que ocupa um lugar na sociedade, por sua vez, que não é um grupo neutro ou desinteressado, e no interior da qual se dá a produção de conhecimento, bem como a constituição das suas regras de validação. Tudo isso para dizer que na ciência, na pesquisa, nunca estamos sós, ao contrário do que possa parecer, em um primeiro momento e apressado olhar, pois o trabalho cooperativo e colaborativo é condição da produção e da crítica do conhecimento. Mas trata-se, portanto, de escolher boas parcerias, isso é muito importante. Parcerias teóricas, parcerias epistemológicas, profissionais e pessoais. Assim eu retomo o sentido da citação que eu fiz anteriormente, alterando levemente seu enunciado para quem pesquisa sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem pesquisa colaborativamente chega mais longe. Acho que esse é um grande desafio que nós temos, né? Com isso, quero ressaltar a importância na vida acadêmica da inserção em grupos de pesquisa, da partilha entre colegas de mestrado e doutorado e de universidade, dos achados de campo e das experiências de aprendizagem. Acredito fortemente no trabalho coletivo, na solidariedade entre parcerias bem escolhidas e no conhecimento como algo que, quanto mais se partilha com os outros, mais frutifica. Encaro como desafio a ser enfrentado, dados os moldes como se constitui a pesquisa acadêmica, né, hoje, a construção conjunta de pesquisa de campo e a partilha de dados entre mestrandos, doutorandos, pesquisadores, como forma de levar a todos nós mais longe e de forma solidária e menos competitiva. Um terceiro movimento eu chamei de pesquisar com comprometimento e engajamento. A pesquisa e a elaboração de perguntas sobre o mundo é um ato de ruptura. De novo, né? Como Bachelard buscou demonstrar. Rupturas com formas estabelecidas ou mal estabelecidas de conhecer, com práticas requentadas que ofereceram boas soluções no passado ou em outros contextos sociais, culturais, políticos, econômicos. Enfim, sem fazer uma longa incursão sobre o pensamento de Bachelard e sobre o papel da ruptura epistemológica na construção do conhecimento para o autor, eu gostaria de caminhar para a ideia, um pouquinho diferente da dele, que conhecer é entrar em relação, ainda que me distanciando então dessa ideia de ruptura. Conhecer implica entrar em relação com pensamentos anteriores, bem estabelecidos em nós mesmos. Implica entrar em relação com o mundo em que vivemos, com as pessoas e com as coisas que nos cercam, por meio de deslocamentos e de disputas. O conhecimento, portanto,
pode ser um ato potente de mudança, de tensão, superação e transformação. Mas não é uma celebração, porque também a gente sabe que o conhecimento pode ser o oposto de tudo isso, né? Ele pode ser muito potente no sentido contrário, de repetição, de sujeição e de oposição. O que me parece girar esse registro, e talvez seguir pelo primeiro caminho, é o comprometimento e o engajamento no processo de pesquisa e na produção do conhecimento. Comprometimento com as questões de pesquisa formuladas, com a construção cuidadosa de uma estratégia de pesquisa, com a forma de produção e análise de dados para os quais métodos e técnicas de pesquisa são essenciais. Mas é também comprometimento com a produção de um conhecimento a partir e em relação com quem somos e com o lugar de onde viemos, que reconhece e entra em relação com múltiplos outros saberes. Um conhecimento engajado, entendido como um pensamento crítico e reflexivo, coloca sob análise quem produz o conhecimento, as condições e os contextos de emergência do conhecimento, contribuindo dessa forma para o desvelamento das relações de gênero, raça, classe, geopolíticas, coloniais presentes nos processos de construção e validação da ciência, bem como do legado desses lugares sociais na produção do nosso conhecimento. Enfim, o último movimento, né, eu chamo de pesquisar com método, organização e rigor. Como meus alunos sabem, eu sempre fui uma defensora do vamos ser rigorosos, sistemáticos e cuidadosos. Mas eu acho que é isso, né? Por fim, a tarefa de reflexão sobre o fazer científico somente se completa com a crítica acerca dos métodos de pesquisa, estratégias de produção de dados e métodos de análise e interpretação nas ciências sociais. Não pretendo propor ou defender a utilização de um método de análise em específico, né? E nessa escola, aqui na primeira escola de métodos, teremos a oportunidade de conhecer e aprofundar distintas possibilidades. E acredito mesmo que grande parte do que eu estou dizendo aqui vale indistintamente para pesquisas de cunho quantitativo ou qualitativo, né? Trata-se de uma relação do pesquisador com a pesquisa. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção sobre o processo de investigação na pesquisa qualitativa. Porque, embora a pesquisa em sociologia no Brasil tenha se desenvolvido fortemente orientada por metodologias qualitativas, a área de ciências sociais me parece ainda carecer de uma literatura crítica e reflexiva sobre métodos de pesquisa, técnicas de pesquisa e de análise de dados, assim como de eventos como esse e publicações específicas sobre o tema. Eu não sei muito bem se, por influência de um tipo de pensamento social presente na origem das ciências sociais no Brasil, ou por um senso comum de que a pesquisa qualitativa, que para a pesquisa qualitativa bastaria intuição e artesania, o fato é que nós somos muito frágeis nessa área. Quando se fala em pesquisa quantitativa, não há dúvida de que o método assume uma centralidade. Quando falamos de pesquisa qualitativa, isso é muito mais nebuloso, né? E a minha militância na pesquisa qualitativa sempre foi de buscar o rigor, o tratamento sistemático dos dados, né? Então, iniciativa, né, como essa, né, dos discentes do PPG-S, elas são muito importantes, né? Embora no cenário nacional elas ainda sejam muito isoladas, né? pouco difundidas, né? Bom, então, assim, a articulação entre os debates metodológicos e epistemológicos, bem como o aumento do rigor no desenvolvimento das pesquisas e na interpretação dos dados, revela-se fundamental na nossa área. Além de conferir vitalidade ao pensamento, a sociologia, e em particular a pesquisa social de cunho qualitativo, ainda bastante carentes de legitimidade acadêmica, né? Elas poderiam se beneficiar significativamente de uma objetividade construída. Particularmente, eu aposto muito nessa conexão entre
abordagem epistemológica, construção metodológica e pesquisa de campo. Eu acho que não pensar isoladamente esses três eixos, né, ela pode ser muito frutífera. Então, não se trata apenas de escolher e aplicar um método de pesquisa, mas de examinar quais as melhores estratégias analíticas disponíveis para tratar os dados, considerando as limitações e possibilidades das mesmas diante das questões de pesquisa colocadas. Defendo que a metodologia de pesquisa é um campo de pensamento criativo, crítico e reflexivo do pesquisador, pois, se de um lado os métodos e técnicas de pesquisa fornecem caminhos, de outro, as escolhas que fazemos são necessariamente constituídas em função do objeto de pesquisa. Então, o método, ele é uma tarefa de cada um de vocês, né, de diálogo, colocando isso em relação com os objetos de pesquisa. Submeter o próprio método à reflexão. É um exercício permanente. Criar novas possibilidades metodológicas, reformular e testar os caminhos, é uma das partes mais criativas do processo de produção de dados sobre o mundo. Entre a rigidez do cumprimento de protocolos de pesquisa, de um lado, e a abordagem posicionista, né, dos dados do campo, o domínio dos fundamentos epistemológicos dos métodos e das técnicas permite ao pesquisador dominar efetivamente esses métodos e construir um caminho analítico para orientar a produção de dados. Em suma, o que quero enfatizar é que é possível articular rigor e criatividade, e que pensar diante dos dados sistematicamente e exaustivamente é o nosso grande desafio. O trabalho de pesquisa requer uma reflexão diante dos dados organizados a partir da problematização proposta. Acima de tudo, é necessário saber por que se analisa, ou qual a pergunta que lançamos sobre o mundo, para que possamos decidir que métodos e técnicas escolher. Então, assim, finalizando, e tentando evidenciar, e talvez dar uma certa articulação para essas coisas, evidenciar as questões que me mobilizaram na minha experiência como professora e orientadora, eu penso que acabei por assumir uma perspectiva integral do processo de pesquisa, que não mais separa entre teoria e metodologia, abordagem epistemológica, métodos e técnicas. Queria falar sobre pesquisas e métodos, né, como convém, né, o tema, né? Mas eu não achei um jeito de fazer isso, sem reconhecer que pesquisar integra essas 4 dimensões. Pesquisar com delicadeza e amorosidade, pesquisar com solidariedade e colaboração, pesquisar com comprometimento e engajamento, pesquisar com método, organização e rigor. Nenhuma delas, isoladamente, me parece dar conta do que está envolvido no ato de pesquisar. E isso eu devo absolutamente, totalmente, à minha experiência em sala de aula, onde aprendi e vi essas dimensões em ação por meio dos trabalhos dos meus alunos. É isso. Bom, instigados aqui pelo professor Jerônimo e pela professora Marilis, a gente abre para considerações, perguntas, até 4, a gente faz um bloco e depois eles respondem. Levantem a mão e... Cada vez, hein? Professor Jerônimo, a área de políticas públicas nos últimos anos no país tem ganhado bastante relevância, cursos de políticas públicas têm sido criados, e principalmente a parte de... Porque até a parte de construção de agenda de políticas públicas, a ciência política sempre fez do jeito dela, mas a parte de avaliação de política pública, do método quantitativo, usando técnicas quantitativas, tem ganhado espaço, tem emergido. Como vocês têm trabalhado isso em Minas Gerais? Que contribuições o diálogo da sociologia com o campo das políticas públicas tem se construído? Gostaria que você falasse um pouco. Bom. Mais alguém? A gente faz um bloco. Eu já
eu faço nisso, com o professor Jerônimo também. Qual é o seu nome, só para pegar os nomes? Tá. Rui. Isso. Lui. Lui? Isso. Olha só que interessante. Eu queria dar o nome desse nome pro meu filho, ninguém quis. Eu, Elza, mestrando aqui no nosso PPGS, Sociologia. Tá? Elza. Elza. Professor, assim, primeiramente, os nossos parabéns, né, pela nossa primeira escola docente de métodos e técnicas de pesquisa, porque todos nós sabemos, enquanto nós estamos ali na primeira caminhada com as disciplinas, com os professores, com os colegas, pô, muito bom, né? Mas depois chega aquele momento de tu estar sozinho, que é o momento que nós estamos passando, escrevendo, analisando, indo a campo, aí é que é o X da questão. Professor, aí na tua explanação, tu comentaste o seguinte assim, ó, que Weber pensou qual seria o valor da ciência. Uma das questões que tu colocaste entre muitas, tá? Agora eu parei e pensei, se para Weber ele parou e pensou na questão da ciência, como Durkheim explicaria essa questão do valor da ciência, visto que para alguns, depois de muitos conflitos sociais, levam ao suicídio. Então é essa a minha questão. Aí no outro bloco, retira, vai isso, mas como, né? Conflitos sociais, relações sociais, o suicídio. Como é que ele analisa essa questão? Durkheim, não Weber. Weber é mais fácil, né? Weber é a questão do espírito do capitalismo, é mais fácil a gente analisar. Se tiveres questão para Maria, já faz agora. A nossa ideia é fazer um bloco, juntar todas as perguntas e daí fazer uma fala final. Mais alguém? É, o professor Jerônimo também. Fala o teu nome. Tanise. Tanise. Isso. Tá. Eu tenho muito apreço pela área de métodos e técnicas quantitativas. Eu utilizei na minha tese, mas ao longo, e na minha dissertação também, mas ao longo dessa trajetória eu esbarrei em muitas resistências, inclusive de publicações, discussão metodológica, e aí muitas vezes o retorno vinha. E o embasamento teórico para discutir essa metodologia. Então, às vezes, em 10 páginas tinha todo o embasamento teórico e a discussão metodológica da validade ou não de determinada metodologia aplicada em algum caso. Muito importante essa escola. Eu, enquanto aluna aqui do programa há alguns anos atrás, não tive essa oportunidade, então acho extremamente interessante e importante. E muitas vezes a questão é como que a gente conseguiria ultrapassar essas barreiras que são externas aos nossos gostos, às nossas demandas, porque muitas vezes da própria questão de publicações, a gente não consegue publicar especificamente a discussão sobre uma técnica, um método, ou uma metodologia que esteja sendo aplicada ou tentando ser validada unicamente, sem toda uma parte teórica por trás. Mais alguém? Minha questão, então, quanto nós temos, lembra? Tem a tua e a da Camila, né? Então deixa a da Camila, fecha a outra. Tá bom, então vamos lá, Camila. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Marilis, para ela não ficar triste. Agora tem que lançar. Pensando então nessas dimensões que a senhora trouxe para nós, e pensando de uma forma mais aplicada, de repente, como que a gente poderia trabalhar essas dimensões de, enfim, colaboração, aplicação, todas as trazidas, nas próprias disciplinas, sabe? Trazer para a sala de aula, portanto, trazer um pouco dessa experiência docente, né? Acho que a gente, enquanto aluno, consegue enxergar, mas trazer, inclusive, trazer isso desde a graduação, para depois não sofrer aquele baque, né? Então, trazer enquanto prática pedagógica mesmo para dentro da sala de aula. Não sei falar um pouco sobre isso. Bom, faz, Elza, então a tua pergunta, daí a gente fecha esse bloco e vai para as considerações dos professores. Marias, importantíssimas as questões que tu comentaste, enquanto os 3 eixos da pesquisa
sistemática, qualitativa. Nossas pesquisas aqui, acho que a maior parte delas, sendo pesquisa social, são pesquisas qualitativas, né? Devem ser qualitativas, né? Como eu gostaria que você avaliasse um pouquinho, explicasse como aplicar a questão empírica para levar para a questão da pesquisa científica organizacional e comentasse nos 3 eixos, do empírico para essa passagem da pesquisa científica organizada. Eu acho que Posso até dar o meu objeto de pesquisa, se for o caso de poder. Eu acho que só um adendo à fala da colega, as ciências sociais no Brasil, pelo menos eu vejo, é uma pesquisa que se faz nas ciências sociais sozinho, né, além de ser qualitativa, como o professor já disse, é uma pesquisa que se faz majoritariamente sozinho. Eu acho que até teve o tema de uma SBS, umas 3, 4 edições passadas, é a sociologia como artesanato intelectual. Como se fosse é quase uma obra de arte que você produz sozinho para apreciação. Enfim, há pouca discussão sobre, entre nós mesmos no PPG, sobre que métodos você usou, até, digamos assim, estressar a teoria de colegas dizendo, mas por que tu usou esse método? Por que essa análise? Por que essas conclusões não outras? Eu acho que há pouco debate entre nós, colegas, porque, de novo, é uma ciência que se faz, é quase uma filosofia, se faz sozinho e com até pouco diálogo, de forma qualitativa. Então, enfim, só para... Não, academicamente. Passa então ao professor Jerônimo. Muito obrigado pelas intervenções. Realmente me dá a oportunidade de falar mais. Às vezes eu fico meio assim, eu passei umas semanas escrevendo esse texto, 8 horas no ônibus de avião, para mim tem que falar 20 minutos. Então, de fato, perguntas me dão a oportunidade de valorizar minha própria presença. Né? Vou começar com as questões do Louis, que são boas perguntas, na verdade. Então, a pergunta dele foi, né? Então eu vou parafrasear, eu acho, a pergunta, para ter certeza que eu entendi. Sobre políticas públicas e relevância e avaliação em Minas, mas não é só em Minas, em qualquer lugar. Né? Então isso aí virou relevância, virou curso do Estrito Senso, curso Lato Senso, né? Cursos voltados para as políticas públicas, né? Formação de políticas públicas. Por quê? Né? De onde que vem isso? Né? A minha intuição é justamente, eu acho que está alinhado um pouco com a minha fala, que é se tornar a coisa da ciência mais aplicada, né? Que as pessoas perguntam, vou formar sociologia, o que eu vou fazer? Uma das coisas que você pode fazer é avaliar políticas públicas. Só que, na verdade, isso não é necessariamente verdade, isso não é estritamente verdade, né? E a gente adora, às vezes, escrever um texto e acabar fazendo recomendações para a política, né? Só que são recomendações soltas, né? São recomendações que não têm rigor, um rigor científico nas recomendações que são feitas, né? A gente tem umas hipóteses ali, a gente acha que é isso e acaba recomendando para talvez nesse processo nos sentir mais útil em relação ao nosso processo de estudo e de produção de conhecimento. Então eu acho assim, que a política, essa coisa de avaliação, né, quando você fala em avaliação, o que você está perguntando? Né? Se uma coisa funciona, então será que uma política implementada vai funcionar depois? Né? Essa é uma cultura que está sendo criada, né, nos últimos 10 anos, ou dos últimos 10 anos para cá. Né, isso tem sido criado porque, assim, política pública é uma coisa de político. Né? Então, você fala político que faz políticas públicas. Alguém em algum lugar toma alguma decisão de implementar determinado procedimento político, né, de uma política, seja lá qual for, né, dar mais dinheiro para a ciência, alguma política de assistência, de prestação de serviço, alguma coisa assim. Só que, pensando como político, né, maximizador de votos, você corre um grande risco de avaliar sua política e ela não falar que foi uma boa ideia, né? Ela não ter funcionado. Então, quem vai gastar dinheiro, né, assim, para implementar uma política desde o começo, e geralmente a avaliação passa por um processo que tem que ser pensado no começo, né, para você ter um baseline, depois de um tempo você avaliar qual foi o efeito dessa política. Então, você mede algum resultado no começo, depois de um tempo põe a política, que é o tratamento, depois você avalia o resultado dessa política nos resultados iniciais. Né? Então isso sempre tem um risco político. Né?
Se funcionar, ótimo, bom, vou ganhar mais voto, funcionou, né? Aí todo mundo quer ser o dono da política, né? Não, foi o PT, foi o PSDB, não, foi eu que inventei e tal, porque isso aumenta voto. Mas a gente ainda é muito pouco treinado para fazer isso com rigor, né? Essa lógica causal de tratamento, de avaliar grupos iguais, né? Caso controle, aleatorização, a gente não faz isso com muito rigor, não. Então isso está ganhando mais ênfase, e eu acho que isso tem mais ênfase porque isso aumenta a nossa empregabilidade, né? Isso nos torna mais empregáveis, né? A gente consegue talvez um posicionamento melhor depois que se forma, se você tiver alguma experiência nisso, né, no mercado de trabalho, né? Uma experiência prévia com isso na sua tese, na sua dissertação. Então isso é bom para objetivos futuros, né? Geralmente a pessoa tem um emprego depois que forma, né? E isso, nesse sentido, acho que maximiza esse processo. Então, essa lógica da causalidade, né, que eu apresentei vai ao encontro dessa coisa da avaliação das políticas públicas, né? É uma forma de querer se sentir mais útil, né? Falar assim, como é que eu resolvo problemas? Se eu conseguir avaliar políticas, é uma dessas possibilidades, né? Saber que, de fato, as decisões que eu vou tomar agora vão funcionar ou não, ou devem ser alteradas para de fato, atingir um público-alvo melhor, né, ou funcionarem, né? Então, é uma lógica que faz sentido, só que ela é mais cara, né? Ela exige uma mobilização, e exige alguém que saiba fazer. Então, a gente está caminhando um pouco nessa direção. E eu também tenho certeza que, assim, mesmo os cursos de política pública hoje nos ensinam a avaliar políticas de fato, né? Mas é uma coisa, assim, talvez seja até uma palavra que ganhou tem um certo fetiche, né? Igual Big Data. Big Data virou um fetiche, né? Que é um negócio que, eu quero fazer um curso de Big Data, mas ninguém sabe direito o que é tudo ao mesmo tempo, né? Big Data é o dado que está lá fora, vamos pegar esse negócio e fazer alguma coisa útil com isso. Então tem um certo fetiche, né? Virou um pouco moda, né? Então é preciso cuidado para avaliar o que de fato está ali dentro desse termo englobador de várias coisas. Né? A avaliação de políticas públicas é um deles. Para a Elza, né, a pergunta dela foi sobre, né, então eu apresentei um trecho do Weber falando que a ciência como vocação, ele pergunta qual é o valor da ciência, para que serve isso, a resposta genérica é que cada um tem a sua resposta, né? A ciência é um processo, em alguma medida, individual, né? Então nessa caminhada aí as pessoas vão construir uma série de coisas, né? Vão aprender processos, né? Vão se encontrar em nessa caminhada aí, vão ganhando algumas habilidades cognitivas, né? Vão fazendo reflexão com eles mesmos, com os outros. Então isso talvez me ajude muito, né? A aprender muito sobre o mundo, porque se cada um tem uma percepção, cada um aprende de um jeito, né? Tá, e daí? Né? Que conhecimento tem isso? O que o Durkheim tem a falar sobre isso? A única coisa, o que me ocorre, né, é a regra do método sociológico, que é onde Durkheim sistematizou a sociologia. Então, o que é a sociologia? A sociologia você tem que ter afastamento, objetividade, exterioridade, coerção, tarará. Então, a sociologia tem que funcionar de determinada maneira. Então, tentem ser dessa forma, se afastar, né, ser o cara, eu costumo dizer que o sociólogo é o cara mais chato da festa, né, porque ele vai na festa e fica ali observando as pessoas com a sua imaginação sociológica do lado de fora, né, sem interagir direito, sem entender por que fica olhando as pessoas, aqueles dois ali conversando, ela está com a linguagem corporal, ele está lendo ela, o que ela está fazendo e tal. Então, essa sistematização da ciência, eu acho que o Durkheim tem uma grande contribuição aí. Não sei se ele tem algo a dizer sobre o valor da ciência, não sou especialista em Durkheim, talvez ele tenha dito isso em algum momento. Eu sei que ele falou muitas coisas sobre o valor da educação, né? Como caminho para manter a coesão social. Então, se a educação é um dos meios de se fazer ciência, né? Então talvez o valor da educação esteja, né, nessa possibilidade de nos educar, né? A educação nos socializa, nos torna mais conscientes de processos, né? Nos liberta, como eu disse. Inclusive essas ideias que eu falei de libertação são dele, do Durkheim, então não são minhas, porque o texto é cheio de citação, então eu não queria ficar dando citação ano, toda hora, mas no texto que está escrito. Então, sobre o Durkheim, isso para Tanise, né? Excelente pergunta, adorei sua colocação. Então, a sua colocação foi sobre uma certa resistência a métodos quant, né? As pessoas da sociologia sempre perguntam, e a teoria? O que a teoria está motivando isso? Então, assim, eu acho que nesse ponto que a gente tem que... E é uma coisa difícil, porque assim, as ciências em geral, elas são
elas são reproduzidas para elas mesmas. Né? Então, a física, quem entende física é físico, quem entende economia é economista, quem entende sociologia é sociólogo. Então, você fugir a essa institucionalização da ciência, né? Assim, a ciência é feita por pares. Então, digamos assim, você faz um artigo. Aí, mesmo que você considere isso como sociologia, e nos Estados Unidos isso seja sociologia, se os seus pares que estão lendo o teu artigo acham que nunca viram aquilo na vida, ou acham que aquilo ali é uma coisa exótica demais, né? Misticismo, ou o que for, né? Provavelmente ela vai te rejeitar. Tipo assim, a minha formação não foi isso, eu não fui exposto a isso. Logo, se eu, doutor, nunca vi isso na vida, eu, doutor de sociologia, nunca vi isso na vida, isso aqui também não é sociologia, está faltando alguma coisa para você continuar reproduzindo essa lógica da ciência dentro da própria área. E isso é um ciclo, né, que é difícil você escapar. Até que alguém com autoridade no assunto venha e fale que aquilo ali é válido como ciência, aquilo ali não vai ser ciência nunca. Então é difícil você escapar desse ciclo. Tá? E é difícil você mudar instituições. Né? Então, assim, como é que a gente muda uma cultura institucional de fazer ciência que vem sendo feita assim, desde sempre, principalmente por causa da USP, né, eu diria, até. Porque, assim, porque assim, a USP é a sociologia mais antiga do Brasil. É a que mais forma doutores. Né? Então, ela tem um poder assim, de ditar como é que o campo funciona, por causa dessas duas coisas. Assim, ela vai se reproduzindo. Né? Então, quem é formado pela USP reproduz o que a USP ensina e vai trabalhar em outros lugares e vai continuar reproduzindo o que foi o que você aprendeu ali dentro. Né? A gente dá aula assim. Né? Você dá aula reproduzindo. A gente não tem aula de didática. Né? Você dá aula tentando imitar o melhor professor que você teve na vida. Né? Então, esse professor aqui é muito bom, vou tentar ser igual a ele, né? Vou tentar reproduzir isso, tentando fazer melhores e se eu tiver sorte, me adaptar a novas tendências do mundo aí. Então, a gente reproduz, né? A gente vai reproduzindo coisas. Reprodução é bom, como eu falei, para falar de causalidade. Em sociologia, você tem que reproduzir coisas para ver que aquilo ali é consistente, né? Que o processo se reproduz, se mantém, se repete. Mas para algumas coisas não, né? Só que toda ruptura vem com um pouco de, né, das suas 4D, suas 4 dimensões, né? Uma delas é engajamento e ruptura. A ruptura ela é boa, mas ela tem ressalvas quanto a isso, né? Porque ela é difícil de ser feita. Então, assim, como é que você vence, né, essa norma de ter que ter um aporte teórico em tudo que você faz? Eu sinceramente não sei, tá? Assim, porque de fato, assim, você lê, mesmo se você lê os periódicos, American Journal of Sociology, né, que é sempre um periódico que tem 50 páginas, as pessoas vão lá, apresentam várias teorias, né, e aí depois constroem uma hipótese para testar qual teoria que é mais compatível com a observação dos dados, né? Então, assim, o que é teoria? Um conjunto de ideias sobre alguma coisa, né? Sobre como que alguma coisa funciona, o que está em pauta ali, né? E aí você tenta ver se o que você observa é compatível com essas ideias, né? Com essa teoria. Então, assim, eu não sei se essa ruptura tem que ser feita, tá? Assim, você falou, as pessoas pedem por teoria, tudo bem, dê a elas teoria, tenho certeza que essa teoria já existe. Se você acha que a sua teoria ninguém escreveu, né, que essa teoria é plenamente original, provavelmente porque você não leu a ideia de alguém que já morreu. Tá? Agora, se de fato ela for nova mesmo, aí tem que mostrar que é nova. Né? Eu acho que a ciência social é muito marginal, não no sentido de marginal, isolada, mas marginal no sentido de ser construída aos poucos. Né? A gente vai construindo nas margens ali. Você faz uma pergunta no contexto específico e você mostra que naquele caso, daquele jeito. As grandes perguntas, essas aí são raras e muito difíceis. Né? Você tem uma pergunta geral sobre alguma coisa, é muito difícil, né? Porque você fica meio sem foco. Né? Você pega o Weber, sei lá, eu não queria ser o Weber, né? Mas não quero perguntar qual é a sua pergunta. Economia e sociedade. Eu quero explicar que economia e sociedade não dá, muita coisa para uma vida muito curta. Né? Mesmo que você seja uma pessoa engajada, né? Que você mobilize seu engajamento e dedicação eterna à sua profissão, ainda assim eu acho que nossas perguntas têm que ser menores, tá? Para a gente poder acumular conhecimento. Na verdade, você acumula conhecimento com perguntas menores. Você aprende alguma coisa, alguém vai lá e tenta replicar um contexto específico, faz aquilo de novo. A gente não replica, a gente se cita muito pouco também.
né? As ciências sociais brasileiras, você pega o periódico mais citado, sei lá, o periódico, pega os A1, vai nos quais A1, pega lá a EBCS, a Dados, as revistas, as sociologias, pega Tempo Social e vai lá ver o índice de citação delas, é 0, alguma coisa, tá? A gente não se lê, a gente se lê muito pouco, tá? Você compara isso com não vou comparar nem com a Science, com a Nature, né, que é 25 citações, mais ou menos, em cada publicação, mas compara com a Sociological Review, que é tipo 3, eu acho, tá? Então, assim, a gente consegue acumular conhecimento, primeiro que a gente não se lê tanto, e segundo porque quando você publica, talvez você não leu tudo que o outro já fez, né? Então isso dificulta um pouco esse acúmulo do conhecimento, fica um disperso. Você pega periódico internacional, a ESART é uma coisa que eu adoro, né, a American Sociological Review, que é as réplicas, né? Você vai lá, publica um negócio, o cara vai dar um reply, que o cara acabou de publicar, o cara dá uma réplica da réplica. Aí você tem aquele debate, assim, você vê o debate acadêmico, assim, sabe? O cara vai lá, publica, e você fala, nossa, acabou com a carreira desse cara, né? Aí o cara vai dar uma tréplica, agora sim. Então você consegue ver o debate acontecendo, né? O debate acadêmico acontecendo, e isso acumula conhecimento, você vai aprendendo sobre as coisas. Né? A gente se lê muito pouco, a gente tem medo de criticar, né? A gente tem medo de falar o que pensa para o outro, porque o outro vai se sentir ofendido, porque, sei lá por quê, né? Porque, não sei, por causa de ego ou qualquer outra coisa. Então, isso deveria mudar, não deveria ser assim, né? A gente deveria se criticar mais, né? Sem medo de errar, né? Então acho que é isso. Vocês estão respondendo, posso estar falando mais do que respondendo, mas não é um processo simples. Eu passo por isso que você passa também. Faço um paper lá de metodologia quantífica causal. O negócio está lá na revista, tem 3 anos, né? Porque o cara não consegue achar revisor. Então você não acha revisor para o seu paper, você vai ficar lá, no limbo, né? Até aparecer alguém que consiga entender e falar a sua língua dentro da área, né? Então, não é um processo fácil, né? É difícil você fazer alguma coisa que é diferente do que todo mundo faz, né? Esse processo é difícil porque você não consegue inserção. Estudar sociologia de redes, por exemplo, né? Network Analysis também é uma área que no Brasil quase ninguém faz isso, né? Eu consigo contar 3 pessoas, tá? Então você não consegue publicar também, porque você não consegue nenhum par para ler para validar o que você está fazendo, né? Se isso aqui faz sentido ou não. Então também é difícil consolidar coisas que não vêm sendo feitas há muito tempo, tá? Então isso requer uma certa abertura dos gatekeepers, né? Editores de revista, né? E achar pessoas que consigam falar daquilo. Então assim, como é que a gente muda isso? Né? Fazendo com que mais pessoas entendam sobre aquilo com mais frequência. Como é que você faz isso? Treinamento, né? Criando cursos de coisas que são inovadoras, né? Criando programas de treinamento específico em determinadas áreas, porque você vai expondo as pessoas a isso. E, eventualmente, num futuro próximo, as pessoas vão estar sabendo que isso existe, né? E sabendo que isso existe, ela vai estar mais qualificada para revisar o seu paper com uma coisa quantitativa, que talvez dê menos peso para a carga teórica do artigo. Né? É isso. Não, tem uma última coisa também. O incentivo também das instituições, o incentivo ele é publicação, né? A gente tem um incentivo que é sempre publicar, você quer ficar na pós, você tem que publicar não sei quantos papers, você deve ter isso aqui também, né? Tem que publicar um número X de papers, senão corta a cabeça e você vai virar um professor só de graduação. Então tem essas coisas, a política de incentivos, né? E da própria CAPES, inclusive, é uma política voltada para a publicação em artigo Qualis A1, né? E aí essa discussão é meio filosófica, assim, não sei nem se tem muito sentido fazer isso aqui, mas que é assim, como é que você, assim, os incentivos, será que a política de incentivos está correta, né? O incentivo tem que ser em publicar periódicos em qualis melhores, porque assim, eu acho que a CAPES é inteligentíssima de falar, mas assim, a inteligentíssima lógica, porque assim, ela faz com que todo mundo queira publicar, só que sempre, a lógica sempre vai ser hierarquizada, você sempre vai ter só 3, 7, né? Você nunca vai ter todo mundo nota 7. Então, mesmo que o pior dos centros de pós-graduação seja muito bom, e em geral os departamentos são muito bons, são muito parecidos assim, em termos de qualidade, você sempre vai ter uma coisa hierarquizada. Então, assim, é como se todo mundo melhorasse,
o pior sempre melhora, mas assim vai continuar sendo relativamente pior, mesmo que ele esteja absolutamente melhor. Tá? Então, assim, do ponto de vista institucional, é genial. Né? Todo mundo está produzindo mais, fazendo mais paper, né? Mas do ponto de vista individual é algo destrutivo, porque você vê aquela coisa ali, meu Deus do céu, ninguém quer meu A1, não consigo publicar um A1. E aí, o que é um A1? Não é nada, é um artigo que ninguém vai ler. No fundo é isso, você vai lá, você vai fazer um artigo A1, né? Você vai ter uma citação lá medíocre, abaixo de 0, alguma coisa, né? Depois você vai escrever outro paper que você vai se citar, porque você sabe que isso aumenta a sua métrica de citações, né? Então essa estratégia vai virando isso também, o editor começa a ver isso também, ele aceita o seu artigo, será que esse cara citou as próprias revistas da nossa revista, as próprias publicações das revistas? Então você gera uma lógica que é meio perversa, né? Que não necessariamente gera impacto no mundo, né? Então é uma lógica de reprodução. Né? Então as ciências sociais, o quadro dela, ela é pautada da forma como é, né? Porque para a própria área continuar existindo, para a própria sobrevivência da própria área, né? Não é pelo impacto que a área tem no mundo, né? Em outras áreas, né? Não é para resolver problemas, né? Não é nada disso, é para ela continuar existindo. Então, é isso. Vou passar mais. Ela quer postar. Então, acho que a Camila coloca no desafio, né? Tem muito. O que eu vejo assim? Quando eu pensei essas quatro momentos, assim, ou quase quatro atos epistemológicos. A forma como eu penso essas dimensões não são como coisas separadas, elas são constitutivas do processo do conhecimento, né? Com implicações sobre como se produz, o que produz e onde se chega. Né? E elas, de fato, foram recolhidas, né? Inspiradas no que eu vi a partir dos trabalhos dos alunos. Tá? Então, eu acho que tudo isso opera. Só que opera de uma forma muito fragmentada, muito episódica, tá? E não institucional. Eu acho que tem essa característica e talvez por isso não se fortaleça, né, como propôs algo que venha desde a graduação, é alguma coisa que está muito ligada a uma mudança na cultura institucional. Na própria comunidade científica, lidar de uma outra maneira, porque a gente está falando de uma, que é um pouco a fala que eu acho que o Jerônimo vinha uma fala muito, me lembra muito Merton, mas da ciência como uma instituição social, né? E como é que ela se produz como uma instituição, e esses mecanismos, né? O primeiro princípio, esse tipo que eu estou chamando de pesquisar com delicadeza e amorosidade, ele se traduz na prática com essa dimensão da dedicação, de se debruçar em cima mesmo do objeto e ir trabalhando e recolocando as questões em função do próprio diálogo com o campo, como que as coisas mais sutis e pequenas podem produzir uma nova indagação, um questionamento. Né? E eu estou olhando aqui alguns ex-alunos que fizeram isso no trabalho, né? Assim, que estão aqui nessa sala, né? Que fizeram exatamente esse movimento de delicadeza para com o próprio trabalho, de cuidado e a tentativa de realmente produzir a partir dali uma complexificação no entendimento. Né? E aí eu acho que é realmente indistinto qualitativo ou quantitativo. Né? Ele é um ato do conhecimento, de como se constrói. Né? Bom, como é que a gente pode puxar isso, essa dimensão, por exemplo, desde a graduação? Eu acho que é uma formação curricular, assim, para começar. Porque como... Não sei se alguém comentou isso, estou viajando, mas a nossa formação, eu mesma estou
A nossa formação nas ciências sociais era muito teórica. Quem falou isso? Wendel, eu acho. Tá? Ela é muito teórica. Não, foram as questões que tu colocou lá no começo, para nos instigar uma discussão, e que eu acho que é muito importante, que é até que ponto a gente não tem um desequilíbrio entre essa dimensão teórica, formativa, e a dimensão prática. Tá? Você só vai desenvolver essa delicadeza, esse cuidado, que requer tempo e envolvimento, se isso for da própria formação, tá? Em que a pesquisa, o contato com o mundo, com o outro, com a reflexão, ela seja oportunizada no seu processo formativo. Eu acho que tem razão, eu acho que tem um choque mesmo, né? Tu vem numa graduação tudo muito rápido, muita teoria, muito pouca dimensão prática, e aí tu cai numa dissertação de mestrado, tá? Em que você já tem que mobilizar uma outra forma de se relacionar com o conhecimento, né? Então, acho que ela se coloca desse jeito. Bom, a dimensão da solidariedade e da pesquisa colaborativa é difícil, porque é a sua dissertação, é a sua tese, tá? E parece que nada mais existe, né? Então, na verdade, é uma cultura que ela te reforça essa separação, né? Ao contrário de estimular o compartilhar. Mesmo coisas de campo, poderia ter um grupo inteiro que faz uma pesquisa junto e cada um a partir dali, né, vai utilizando esses resultados na sua própria dissertação, no seu próprio trabalho. Isso não fere, me parece, nenhuma regra, né, do nosso protocolo de pesquisa, né? Mas é muito difícil. E eu acho que a nossa academia, de novo, essas dimensões institucionais da ciência, ela, não sei, tem uma coisa que eu acho que é tudo isso que tu fala também, dos artigos, da cara. Mas não sei, tem uma lógica de uma competitividade exacerbada, que talvez não seja só da academia, seja um momento, né? Seja o nosso momento de sociedade mesmo, né? Que muitas vezes tem um recolhimento, né? Em vez de partilhar alguma coisa, é uma dificuldade. Fiquei me lembrando de algumas experiências nacionais de tentativa de partilhamento de bancos de dados, que seria super interessante, e que alguns poucos bancos foram doados, que era a ideia de que os pesquisadores, depois que encerrassem sua pesquisa, doassem o seu banco de dados. Depois de encerrar, publicar, adesão baixíssima. De onde veio mais banco de dados foi de institutos de pesquisa, tipo, sei lá, Datafolha e tal, que colocou os bancos à disposição. Mas olha que maravilha, isso já partia, né, de material produzido com qualidade, confiança e tal. Mas eu acho que é uma prática que vem de gestar isso, né, de ter uma relação diferente, né. O comprometimento e o engajamento aprendi totalmente com vocês, né? Isso assim, o tempo inteiro eu vejo cada vez mais, né, as pessoas buscando, né, uma reflexão crítica, e eu também tenho sempre essa postura de exigir um pouco, assim, de provocar, né, ou de tensionar as pessoas, mas ok, como é que isso opera para nós? Porque eu acho que um outro grande desafio que nós temos aqui nas Ciências Sociais Brasileiras e no nosso curso lá diferente, a gente tem um olhar que estrutura nosso pensamento sobre realidades muito distintas. E, frequentemente, elas são trazidas sem mediação para pensar a nossa própria realidade, né? Então, é sempre essa dificuldade quando está pensando em Paris, século passado, para trabalhar o bairro Bonfim hoje, né? Tipo assim, quais as mediações que a gente tem que fazer? Claro que eu estou forçando um pouco a barra, mas a ideia é de que se nós temos contextos culturais, sociais, políticos no passado muito particulares, escravocrata de longa duração, país que foi colônia, tem uma série de coisas que um pensamento frutífero não pode passar ao lado, me parece, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu vejo surgindo muito dos discentes, né? Tanto que são os nossos discentes que nos tensionam para mudar o currículo na pós-graduação e incluir disciplinas, né? Quantas já foram pedidas e quantas vezes a gente olhou e falou, não sabemos, né?
mas tentaremos, né? Buscar um caminho e trazer, né? Então eu acho que é isso, a ciência se move devagar, mas a gente tem que ter um olhar para isso, né? Que é muito importante, né? E a última, que já junta, acho que, com a questão da Elza, que é a questão do método, organização e rigor, eu acho que ele, em tudo que fazemos é necessário. Na pesquisa qualitativa, isso tem que ser um mantra, porque eu vejo muito mesmo na pesquisa qualitativa ser uma coisa meio secundária, assim, tipo, não podemos fazer hipótese, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo porque é qualitativo. Não. Tá? A pesquisa qualitativa, ela tem que ser pensada, pensar sistematicamente os dados independe se você está produzindo dados de uma maneira ou de outra, você está se relacionando, na verdade, com o mundo, com o pensamento, com o espaço, com as pessoas, né? Então, essas dimensões de rigor e organização e método é de ser sistemático mesmo, né? Pensar, fazer escolhas metodológicas ou construir caminhos metodológicos a partir do dado e, a partir dali, esforço, né? Assim, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser submetido à crítica, tudo tem que ser organizado, processado, né? Para que você consiga sair dali, tá? Para além daquilo que você está vendo imediatamente, porque senão você fica no nível que para mim é o do imposicionismo, né? Assim, o que me impressionou, o que me chamou a atenção, né? E aí a gente está perdendo toda a capacidade de produzir realmente um conhecimento e produzir uma diferença, né? Mas acho que aqui você vai ter um festival, né, de inspirações metodológicas, mas sempre tem esse movimento que é de você pensar aquilo em relação aos seus dados, né, e trabalhar aquilo de uma forma... Não, acho que não tem uma receita, né, mas tem um entendimento de como lidar com isso. Bom, pessoal, a gente chega no fim então, dessa mesa de abertura. A gente espera vocês nas atividades aí da escola durante essas 2 semanas. E na mesa de encerramento, na festa de encerramento também, que é importante, né, a convivência. E agradeço, né, a todos a presença e boa noite. Boa noite.